uzima wa milele, na akapeana vipimo hasa kabisa katika utambulisho wake. Turn with me right away the book of Luke chapter 14. Geukeni pamoja nami moja kwa moja kwenye kitabu cha Luka sura ya 14. And this message is anchored on the vision of the rapture of the church. Na ujumbe huu umetiwa nanga katika maono ya unyakuzi wa kanisa. I have seen the rapture of the church. Nimeona unyakuzi wa kanisa. I've seen the Lord take the church. Nimemwona Bwana akichukua And so kanisa. this is very serious. Kwa hivyo hii ni nyeti sana. My words are now very hot in Nigeria. The judgment of God that I spoke is happening there, O including today, juízo Friday. de Deus que eu decretei na Nigéria está acontecendo até hoje. Kwa wao bado inaendelea sasa hivi hata kuhusisha leo hii siku ya Ijumaa. My words that I spoke December 1, 2015, As minhas palavras que eu falei em 1º de dezembro de 2015 do coronavírus ainda está muito quente globalmente. A minha língua ainda está muito quente. Bado ni moto kabisa kote duniani kuhusu virusi vya corona. And so in the book of Luke chapter 14, Então, so these no words livro I'm de speaking Lucas of the coming 14, of the Messiah to estas snatch palavras the que eu church, estou falando they will also be da fulfilled. vinda do Messias para levar a igreja também tem que se cumprir. Esta é a mensagem de Yahweh quando ele cumprir as minhas palavras. Haya maneno ambayo ninazungumza kuhusu unyakuzi wa kanisa kuja kwa Masia pia yatatimilizwa. Turn with me to Luke chapter 14. I'm reading from verse 25 Abram to comigo no 33. livro de Lucas 14, eu vou ler do 35 ao Nasoma kuanzia mstari wa 25 hadi 33. Jesus 25 defining ao the 33. Christians that will enter eternal Jesus life, and those that will definindo os cristãos que vão entrar no reino da vida eterna e aqueles que não vão. not. He says a large crowd was traveling with Jesus. Ele diz, uma grande multidão estava viajando com Turning to them, he Jesus. said, Então ele virou-se para if eles e anyone disse, comes to me se alguém vier a and does mim not hate father e não odiar o seu pai, and mother e a and mãe, wife, e esposa, e filhos, irmãos, and sisters, e irmãs, sim, even their own life, até mesmo as suas such a próprias person vidas, cannot be my disciple. esta pessoa não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, That ele if está anybody wants dizendo to follow him que se alguém quiser segui-lo and he does not hate his father, e não odiar o seu pai, does not hate his mother, não odiar a sua mãe, does not hate his sister, não odiar a sua does irmã, not hate his brother, não odiar o seu does irmão, not hate his children, não odiar os seus and he filhos. says does not hate his own life. E ele diz, não odiar a sua própria vida. Ele diz, Then that person então cannot esta be his pessoa não follower. pode ser seguidor dele. In other words, Em he was outras saying palavras, ele está dizendo that if anyone wants to be que a se alguém Christian, quiser ser um cristão, want to be quiser born nascer again, de novo and they do e not não hate odiar their o seu father, pai, não Does not odiar a hate sua his mãe, mother, não does odiar not o hate seu his irmão, brother, não odiar a sua irmã, não odiar a sua esposa, não odiar os seus filhos e não odiar a sua própria vida. that person Esta cannot be a pessoa não Christian. pode ser um cristão. Ai! Vocês Did you understand? entenderam? Jesus Jesus definindo a igreja, o cristão que vai entrar no reino da glória dentro do céu. Ele diz que esta pessoa não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, para você ser um cristão, um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, um crente cristão, ele está dizendo, você tem que odiar o teu pai, você tem que odiar a sua mãe, você tem que odiar os seus irmãos, você tem que odiar as suas irmãs, você tem que odiar a sua esposa, o seu marido, você tem que odiar os seus filhos, e finalmente você tem que odiar a sua própria vida.
Only then Só can you be a então Christian. você pode ser um cristão. Only Somente then can you então enter the você kingdom pode of entrar heaven. no reino do céu. E ele diz: And whoever does e not todo carry their aquele cross que and não follow me carregar cannot a be sua my cruz e me disciple. seguir, não pode ser meu discípulo. And he Então ele says, diz: suppose one of you wants to build a imagine, tower. suponha que alguns de vocês queiram construir uma torre. Won't you first sit down and estimate the cost to see that if you have enough money to complete it? Primeiro você não se assenta e calcula o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la. Won't you first sit down to estimate the cost to see if you have enough money to Acaso você complete it? primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se você tem dinheiro suficiente para completá-la? For if you lay the Pois se foundation lançar o alicerce and e are não not for able to capaz de finish it, terminá-la, everyone who sees it will ridicule todos you os in que a hell. viram ridicularizarão dele no inferno. I have added hell. Ele estará indo para o inferno. É isso que ele está dizendo. He's saying if you go Ele into está dizendo que se você entrar no cristianismo, if you go into se você Christian entrar na salvation, salvação cristã and you don't understand e você what it não takes, entender o que é necessário, and you start going around saying you're e born você again, começa and a you dar don't minha volta e dizer que complete the você total redemption é, to enter glory. se você não se arrepender e entrar em toda a redenção, as pessoas vão rir e zombar de você. Mas você é um pastor? Você era um bispo? O que você está fazendo aqui no inferno? kumaanisha ukombozi ni nini na kuingia mbinguni. Hivyo basi watu watakuchekelea, mapepo jehanamu zitakuchekelea na kukuambia kwamba é isso essencialmente o que ele está dizendo aqui, porque ele está dizendo, porque se você colocar o fundamento e você não for capaz de completá-lo, todos aqueles que virem vão te ridicularizar. Se você decidir entrar na salvação cristã, e então você não entrar de todo o coração, não entender completamente o que é necessário, então o arrebatamento acontece e você fica aqui. E ele diz, todos vão rir de você. Mas você costumava estar no Ministério de Arrependimento e Santidade e também ficou. Isso é muito grande nesta noite. Então ele está dizendo no versículo 30, eles vão ridicularizá-lo dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Nesta noite eu vou explicar para vocês o contexto dentro do qual Jesus disse isso. E definindo aqueles que vão entrar no reino da glória. E definir aqueles que vão entrar no lago de fogo com Satanás. Ele está falando a respeito da igreja, do cristão e todos vocês. Ele começa dizendo que grandes multidões foram atraídas para Jesus. Você sabe muito bem que Jesus estava ministrando para eles. Ele estava pregando para eles de uma forma muito poderosa. E você sabe que Jesus é muito ungido. Ele sabia como trazer parábolas e então trazer parábolas complexas. Então ele ia e abria para eles a revelação. Então as pessoas estavam espantadas e estavam chocadas com os tipos de palavras e ensinos específicos, especiais, diferentes. E ele ensinava com autoridade, e eles diziam, ele ensina como um homem que tem autoridade. Então ele estava ensinando-os e ele diz que uma grande multidão viajava com Jesus. Eles gostavam de viajar com Jesus e ouvi-lo falar, porque ele exalava a sabedoria. Então eles desfrutavam
gostavam de ouvi-lo. Eles o seguiam como uma grande multidão e eles se sentavam e ele os ensinava. Eram tremendas, as coisas tremendas e todos ouviam. Então eles gostavam e amavam a voz dele, porque ninguém nunca tinha falado como Jesus. Versículo 25 de Lucas 14. Então grandes multidões iam acompanhando, viajando com Jesus, e em algum momento todos se assentavam e ele os ensinava. E todos aqueles ensinamentos eram de graça. Ele não colocava uma mesa na porta para as pessoas pagarem a sua inscrição. Era de graça. Não era desta forma como essa geração amam fazer estas coisas. Então, grandes multidões o seguiam, porque ele tinha ensinamentos muito profundos que não eram comuns. A humanidade gosta de coisas gratuitas. Então imagine quando eles tinham ensinamentos maravilhosos, eloquência na palavra, parábolas maravilhosas, como ninguém fazia, com autoridade totalmente gratuito. Então grandes multidões viajavam com ele porque eles amavam, eles desfrutavam dos ensinamentos dele. Kabisa namna hiyo, mafundisho ya muhimu kabisa. Hivyo basi na bure bila malipo, umati mkubwa wa watu ulikuwa unamfuata na kusafiri pamoja naye. Porque vocês sabem que os seres humanos, eles amam tudo que é de graça. Então, ao mesmo tempo, grandes multidões viajavam com ele e eles curavam ele curava as pessoas. Então, grandes maravilhas aconteciam, aleijados andavam, olhos cegos abriam. Então, grandes coisas aconteciam, então eles amavam isso, eles realmente se deleitavam em viajar com Jesus. Portanto, grandes multidões o seguiam onde quer que ele fosse. E ele os curava de graça. Então eles traziam o seu povo que estava enfermo e ele os curava sem cobrar nada. Isso era tão poderoso. Então eles amavam, eles se deleitavam, então eles seguiam ele. Ele levantava os seus aleijados, abria os olhos dos seus cegos, abria os ouvidos dos seus surdos, ele dissolvia os tumores deles, ele ressuscitava os mortos, eles amavam, eles se deleitavam. Então grandes multidões viajavam com Jesus porque aquele era o lugar para estar, para se deleitar. Idadi kubwa kabisa ya umati wa watu walikuwa wanasafiri pamoja na Yesu kwa sababu walikuwa wanaipenda na kuifurahia. Então, algumas vezes ele alimentava milhares com pão e peixes, eram maravilhas tão tremendas. Eles viam o poder dele, então eles amavam e se deleitavam nisto. Hivyo basi walifurahia kabisa kuona ishara hizo na maajabu, walipenda sana na kuifurahia. And that is when finally Jesus. Então, chegou um tempo quando Jesus finalmente parou e virou-se para eles, e ele disse isso para eles: se alguém quiser me seguir e não odiar o seu pai, não odiar a sua mãe, não odiar a sua esposa, não odiar os seus filhos, não odiar os seus irmãos e não odiar as suas irmãs, sim, e não odiar até mesmo a sua própria vida, ele diz, esta pessoa não pode tornar-se um cristão.
não pode tornar-se um seguidor de Cristo. Não pode tornar-se meu discípulo. Não pode tornar-se meu seguidor. Ele jogou uma bomba neles. Foi um choque. Em outras palavras, eles estavam seguindo, eles estavam curando, e ele estava curando-os e alimentando-os de graça. Então, repentinamente, ele se vira e pergunta para eles, em outras palavras: você sabia que há um custo para me seguir, um preço? Há um preço para me seguir? Um custo para ser meu discípulo. Então, daquela forma, ele começou a definir a igreja que entra no reino do céu. Então, ele deu a parábola de alguém que quis construir uma torre, mas não se assentou para considerar o preço exato. Então, quando ele começou a construir, ele não conseguiu terminá-la. Então aí veio calúnia, difamação, zombaria, riso. O Senhor Jesus definindo a sua igreja. E ele está dizendo grandes coisas aqui. Ele está dizendo que para você ser um cristão que está caminhando para a vida eterna, ele está dizendo: você tem que odiar o seu pai. A palavra é odiar. A Bíblia ensina que você deve honrar os seus pais. Mas agora, quando se trata de entrar no reino de Deus, ele diz: você tem que odiar o teu pai, odiar a tua mãe. Odiar a sua esposa, odiar os seus filhos. Que você tem que odiar os seus irmãos, odiar as suas irmãs. Que você tem que odiar a sua própria vida. Deixe-me segurar aqui e voltar para Apocalipse capítulo 12. Então eu volto. Apocalipse 12, 11. Novamente ele diz aqui: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que eles deram. E eles não amaram a sua própria vida a ponto de fugir da morte. Agora vamos voltar a Lucas capítulo 14. E ele está dizendo que se você quer ser um cristão que entra no céu, você quer ser um crente que quer ver o reino eterno de Deus, ele diz: você tem que odiar a sua própria vida. Odiar a sua vida. O que é que Jesus está dizendo aqui? Ele diz que a igreja que quer entrar no eterno reino de Deus é a igreja que prioriza Jesus primeiro. Para que quando você vier para casa, e então a sua mãe e o seu pai, e eles dizem: não, você não vai na igreja amanhã porque nós temos uma reunião de família aqui, um programa de família. Jesus diz que se você quiser entrar no eterno reino de Deus, então você tem que desobedecer os seus pais. Se eles tentarem te impedir de ir à igreja,
kwenda kanisani. He's saying that he Ele must está come first in dizendo your life, in que everything you do. que ele tem que vir primeiro na sua vida em tudo que você fizer. That if you wanted to go to worship, Que se você and then your quiser ir parents para a tell you that you adoração, cannot go, there is então another seus engagement pais for you dizem at que home. você não pode ir à adoração porque você tem outro compromisso para você tem que ficar em casa. Ele está dizendo que você tem que priorizar Jesus primeiro, desobedecer os seus pais e ir adorar Jesus. Ele está dizendo que você nunca pode amar ninguém, até mesmo seus amados, mais do que você ama Jesus. Mas quando você olha os cristãos deste dia presente, você está vindo para o estudo bíblico hoje? Não. Nesta noite eu não vou conseguir, sabe? Ai, por favor, transmita as minhas desculpas para a igreja nesta noite. Eu tenho outro compromisso, sabe? Maria está vindo e nós temos o aniversário de um dos nossos filhos. Ela preparou uma festa em casa. Sinto muito, eu não vou poder ir nesta noite. Ai! Tunasherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwa mmoja wa watoto wetu, hivyo basi analeta marafiki zake wengine, hivyo basi sitafaulu kuja usiku wa leo. Ele está dizendo que se você é um cristão que faz isto, você não verá o reino de Deus. Ele está dizendo que para você entrar no reino de Deus, você tem que amar a Jesus mais do que você ama o seu pai. Você tem que amar a Jesus mais do que você ama a sua mãe. Você tem que amar a Jesus mais do que você ama a sua própria esposa. Que você tem que amar a Jesus mais do que você ama os seus próprios filhos. Ele diz: você tem que amar a Jesus mais do que você ama a sua própria vida. Se você quer entrar no reino da glória, para que se qualquer coisa acontecer, então, que os seus parentes, os seus pais vêm contra o Senhor, você sempre tem que escolher o Senhor. E hoje, você encontra essa oposição. Eu estou discutindo a batalha. Eu estou falando a respeito da batalha que começou no céu. Eu estou falando a respeito da batalha quando Satanás, Lúcifer, se rebelou. Então uma batalha rompeu no céu e ele foi lançado fora com fogo. E quando ele veio para a terra, eu agora estou descrevendo a dimensão desta batalha na igreja. E nós vemos que o inimigo sempre quer que a igreja ame a sua vida nesta terra, no mundo. Entretanto, o Senhor diz que se alguém ama a sua vida neste mundo, esta pessoa não pode entrar na vida eterna. Vocês entendem quando eu disse que há uma dimensão desta batalha que agora se revolve ao redor do homem? Quem vai ganhar o homem para o seu lado? É Deus que vai ganhar a igreja para o lado dele ou o diabo que vai ganhar a igreja para o lado dele e arrastá-la para o inferno com ele?
mbinguni, ama je ni ibilisi ambaye atampata mwanadamu na kumpeleka jehanamu? It is É a uma serious séria battle. batalha. Ni vita la kumaanisha sana It's the zaidi. battle for É a the souls batalha of pelas man. almas Vita dos kwa ajili ya homens. nafsi za wanadamu. God and Deus Satan e fighting. Satanás Mungu na shetani lutando. Light and Luz e darkness trevas fighting. lutando. Nuru na giza vikipigana. Righteousness and wickedness Justiça at e the biggest war iniquidade ever. na maior batalha de todos os tempos. Sana kabisa kuwepo. And this is the E esta é a dimension they take in the dimensão life que of the eles believer. assumem na vida do crente. Chukua katika maisha ya muumini. That's why when É you por look at isso the que quando present day você church, olha they are mostly para a igreja worldly. deste dia presente, Worldly, a meaning maior they parte join deles life são on the earth, in mundanos. the world. Mundano significa eles estão desfrutando da sua vida aqui neste mundo. Kumaanisha kwamba wanafurahia maisha duniani. Ai, Hi. Ai. When you look at quando the você present olha day para a church, igreja deste dia presente, even the gospel, até mesmo o evangelho, eles se inundaram, que fala deles, que os serve neste mundo e focaram a vida deles, focaram o foco deles neste mundo, nesta terra e nas coisas que tem aqui, que no mundo há. Inakubaliana nao na vitu vya ulimwenguni. Para dar a eles conforto neste mundo. Entretanto, o Senhor está dizendo que todo aquele que não odeia a sua vida neste mundo não pode ter vida eterna. E você vê que essa batalha agora está furiosa, onde as pessoas se elevaram as suas famílias acima de Jesus. Onde agora eles dizem, eu não posso ir à igreja porque a minha esposa não quer ir à igreja. Ou eu não posso ir à igreja porque o meu marido não gosta daquela igreja. O Senhor diz que em uma circunstância como esta, Jesus sempre tem que vir primeiro. Eu estou falando a respeito da resistência que o diabo lançou contra a agenda de Deus para a vida do homem. E essa resistência algumas vezes é escondida, sutil, muito oculta. Quando alguém diz, não, eu tenho um trabalho que me ocupa muito, eu não posso ir ao culto, nem ao estudo bíblico, porque eu sou um cirurgião, um advogado, médico, eu sou muito ocupado, eu não posso ir ao estudo bíblico. O Senhor diz que, sob uma circunstância como esta, você tem que escolher Jesus acima do teu emprego. Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um cirurgião. Sabe, eu sou um oficial de polícia muito ocupado. Eu sou o diretor do governo. Eu sou um executivo de uma grande companhia e nós temos... Eu tenho que encontrar alguns dos os meus associados e os meus colegas, então não posso ir. Então nós não podemos ir ao estudo bíblico. Ele diz que isto é o diabo executando resistência de uma forma oculta, de uma forma velada. Mas você sempre tem que escolher Jesus até mesmo acima do teu emprego. Ele está dizendo que se algum terrorista invadir a igreja ou invadir um shopping center e eles começarem a perguntar para as pessoas, um por um, você é cristão? Eu vejo que você tem um nome cristão. E ele diz, sim, eu sou. Você pode renunciar a Jesus agora ou eu te mato? E ele diz, a primeira pessoa diz, não, eu não vou renunciar a Jesus. Então, babão, e eles matam ele bem ali. Então chega a sua vez. Então eles te perguntam,
wakuulize entre escolher Jesus e morrer, você pode renunciar Jesus agora e viver. Você ainda vai adorar Jesus? Jesus diz que em circunstâncias como esta, você tem que escolher Jesus. Para que quando os teus pais te dizer, ou seu marido te fala, que se você escolher Jesus, você não está mais nesta casa. Ele está dizendo que em circunstâncias como essa, escolha Jesus. Se a esposa, sua esposa diz, se você escolher Jesus, o nosso casamento acabou. Jesus espera que você escolha Jesus. Ele espera que você escolha Jesus. Priorizar Jesus. Jesus estava definindo a igreja que vai entrar no reino de Deus. Para que onde eu estou, vocês também estejam. Se você ver João 14, antes de voltarmos, João 14, veja João capítulo 14, versículo 3. Ele diz o seguinte, ele diz, e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para estar comigo, para que vocês também estejam onde eu estou. Jesus queria que aqueles que realmente forem fiéis a Ele venham para o céu para estar onde Ele está. Então Jesus está dizendo que você tem que amá-lo como número 1 na sua vida. Até mais do que você ama a sua vida. De tal forma que você não teme morrer. De tal forma que você não valoriza a sua vida a ponto de temer a morte, a ponto de fugir da morte. Jesus está dizendo que Ele quer que você o coloque em primeiro lugar para que Ele tenha a primeira posição no seu coração. De tal forma que quando Ele olhar para a forma como você o ama, e comparar com a forma como você ama sua esposa ou esposo, de tal forma que a forma como você ama a sua esposa ou seu marido parece até que você odeia, de tão longe que é do amor que você sente por Jesus. Jesus está dizendo que você tem que amá-lo tanto e dar a Ele a primeira posição, que quando se compara com o amor que você tem a sua esposa, o seu marido e os seus filhos, é como se você os odiasse. De tão maior que é o amor que você tem a Jesus. Ele está dizendo que você tem que amá-lo tanto como primeira prioridade para tomar a primeira posição na sua vida. De tal forma que se você compara com o amor que você tem pelo seu pai e a sua mãe, é quase como se você os odiasse, de tão maior que é o seu amor por Jesus. Jesus está dizendo que você tem que amá-lo tanto na sua vida, de tal forma que quando você compara com a forma como você vive a sua vida, é como se a sua vida fosse inútil, não tivesse valor nenhum. Ele está definindo a igreja que vence a resistência de Satanás e entra na vida eterna com Deus. O livro de Atos 20, eu estou definindo a igreja que entra na vida eterna.
inatambulisha kanisa ambalo litaingia katika uzima wa milele. The book O of livro de Acts. Atos, Kitabu cha Matendo ya Mitume, The book o of livro Acts, de Atos, chapter 20. capítulo Kitabu 20, cha Matendo ya Mitume sura ya 20, versículo Verse 24. 24. mstari wa 24. E ele diz o says the seguinte: Na anasema yafuatayo: entretanto, However, hata hivyo I consider my life eu worth não me nothing. importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Considero minha vida como nada para mim. I consider Toda my life vida, mimi eu sihesabu maisha yangu worth não me nothing importo to e me. nem considero a minha vida como My tendo only nenhum aim valor is para to mim. finish the race. Meu único objetivo é terminar a And corrida complete the task the Lord e Jesus has completar given o me. ministério que o Senhor Jesus me Ile kazi Bwana confiou. Yesu aliyonipa. The task of testifying to the good news A of missão God's de grace. testemunhar das boas novas do Evangelho da graça de Deus. Olha isso, ele está He's dizendo saying Anasema that que this is esta the é a definition definição of the do Christian crente believer. ya cristão. kwamba hiki ndicho kitambulisho cha Mkristo muumini. Que esta should be your deve ser a narrative tua as a believer, narrativa as a como Christian. crente, como cristão. Yapaswa kuwa maelezo kitambulisho chako kama Mkristo muumini. That you should, Que in em the face face of the da great grande salvation of salvação da grace, graça that Jesus, the que Son of the Jesus, living o God, Filho do died Deus and vivo, resurrected que and morreu gave you e in the face ressuscitou of that e enormity. te deu em face desta enormidade. Wa neema ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa akafufuka na kuwapatia. That Que out of that somente alone, por Ya kwamba causa kutokana disso. na hiyo tu peke yake. then you must consider Então, your life você now tem as que not worth considerar a anything. sua vida agora como de valor nenhum para você. Did you understand Você when he said entende in quando ele Revelation 12, disse em 11 that Apocalipse they did 12, not 11 fear que death, eles não they did not temiam a value morte, their lives porque eles to the não extent davam that they should tanto valor fear para a sua death or vida shrink até ao from ponto death. de fugir da morte, de temer a morte. Eles não davam mais valor nenhum para as suas próprias vidas. Hawakuyapenda maisha yao kiasi kwamba hawakuogopa hata kifo. Nesta In this escritura scripture here, aqui, Katika andiko hili hapa, when you quando go to você verse vai para o 17 versículo ukienda katika mstari wa 17 17 of de Acts Atos chapter capítulo 20, ya 20, kitabu cha Matendo sura ya 20, Paul was crossing over to be in good Paulo time in estava Jerusalem. atravessando para estar em um tempo muito bom em Jerusalém. And he met them Então at ele Miletus. encontra alikutana nao pale Miletus. Mileto. Mileto. From Miletus, Paul sent to Ephesus for the elders Então, of the church. de Mileto, Paulo enviou para os anciãos da igreja, Meaning he had raised significando the que church ele levantou uma igreja lá. there. He had planted churches and raised pastors Ele and plantou elders. igrejas e levantou pastores e anciãos. wachungaji na wazee. But because of time, he wanted to quickly enter the ship Mas and por cross over to be causa in good do time for tempo, Jerusalem. ele For the queria feast. entrar logo no navio e chegar em tempo em Jerusalém para a festa. And so he called all Então of them to ele Miletus. chamou From todos From Ephesus, they crossed para over Mileto, that he may give them para their que ele final pudesse instruction. dar para eles a instrução final. Kuja kule Mileto kutoka Efeso ili kwamba apate kuja na kuwapatia maagizo. His final instruction to his pastors, A he instrução raised the final elders of the para os church in pastores Ephesus. que ele levantou, os anciãos da igreja. Atos 20, 17, versículo 18. Mstari wa 18 asema, When they arrived, Quando he eles said to chegaram, them, ele lhes walipofika disse: akawaambia, you know how I lived the whole time I Vocês was with sabem you. como que eu vivi todo o tempo em que eu estive com vocês? muda wote tangu siku nilipokuwa nanyi. From the first day I came into the Desde o province of primeiro Asia, dia em que Tangu siku cheguei ya à kwanza província da nilipokanyaga Ásia, hapa Asia. I served the Lord with great humility. eu How servi many of the ao pastors can Senhor say com this? toda a humildade. Quantos pastores podem dizer He is isso? now referring to a ministration Ele he has agora done está among se them. referindo He is referring a to uma the ministração testimony que he ele has fez, de um established among them. testemunho que ele Sasa deu anazungumza diante kuhusu deles. ule huduma ambaye amefanya miongoni mwao, ile kuhudumu ambako amefanya miongoni mwao. How many of you Quantos de can vocês go before podem ir your diante sheep das suas and tell them, ovelhas your pastors, you quando raise and você é tell o pastor que them, os you know how levantou? I've served you with E all eles my dizem: heart, Vocês with all sabem que eu servi humility. vocês He de says, todo o with meu all humility coração, and com tears. toda a humildade e Je, com wangapi wao ambao lágrimas. mnaweza kwenda kwa ukondoo wenu ama kwa wachungaji wenu ambao mmewainua, halafu muambie ya kwamba mwajua jinsi ambavyo nimetumika sana kabisa na unyenyekevu mwingi With Com great kabisa. grande humility and with humildade e tears. lágrimas. Unyenyekevu mwingi kabisa na machozi. And in the midst of severe testing, meaning Em meio a persecution, uma
prova severa, ou seja, em meio à perseguição, by the plots of the pela Jewish opponents. conspiração dos judeus opositores, Meaning they even tried things there on his significando life. que eles ameaçaram, lançaram coisas, conspirações para ameaçar a vida dele. Versículo You know 20. how I have not hesitated to preach you know how I have not hesitated to preach anything that would be that would be hopeful to you, but taught you publicly from house Vocês to sabem house. que eu não deixo, novamente Again, ele he said está that dizendo, you know that I vocês have not sabem been shy que eu não to fui teach you tímido what para you ensinar need. vocês o que vocês Straight precisavam, gospel, from house to o evangelho house. correto I de did not casa change em the casa. gospel. Eu All não resistance. mudei o evangelho por causa da resistência. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente de casa em casa. E ele está dizendo, Na anasema I've declared to both Jews and Greeks that they must turn to God in repentance and have faith eu in our declarei Lord tanto a Jesus. judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e em fé em nosso Senhor Jesus. Versículo 22. mstari wa 22 And now compelled E by agora, the Spirit, compelido pelo Espírito, ninasukumwa na roho I'm going to Jerusalem not knowing what will estou happen to indo me para there. Jerusalém sem saber o que me acontecerá lá. I only know that in every city the Holy Spirit warns Eu me. apenas The sei Holy que em Spirit cada warns me cidade, that prison and hardship eu are apenas facing sei me que em there. todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam lá. So do you Então vocês understand the entendem context o under which contexto he's sobre saying, o qual ele está however, dizendo. I consider my Entretanto, life worth eu nothing considero to a me. minha vida como de nenhum valor para mim. ambapo alisema ya kwamba basi maisha yangu mimi siyahesabu kwa kitu kabisa kwangu. Because he began Porque by ele referring them to the começou ministry a falar com among eles a them as he respeito do planted the ministério que ele churches and raised the pastors teve and entre elders. eles, plantando igreja e levantando os pastores e anciãos. Kuhusiana na ile huduma ambayo alifanya wakati alipoyasimika makanisa na kuwainua wazee na wachungaji. And E he ele said, disse em segundo secondly, lugar, said, he testified. em outras In other words, palavras, when quando you're você preaching está the pregando o gospel, you have to evangelho, give você it tem as que a dar como um testimony, as testemunho, something you are como aware algo of. que You have você already sabe, experienced algo it. que você Now já you can experimentou. stand and Então hold the você pode Bible se and levantar, give an oath segurar na and Bíblia testimonies e like dar um oath, meaning testemunho e I'm fazer ready um to stand with juramento. this now Eu until vou my agora death. permanecer assim até a minha morte. Você jura em cima da Bíblia que você vai permanecer até a morte. That when we preach the gospel, we must Que quando nós testify pregamos of o something we evangelho, know. You can never você testify tem of que what you don't know. testemunhar de algo que você conhece. Você não pode testemunhar de algo que você não conhece. Então ele fala a respeito da graça de Deus. E ele fala a respeito de arrependimento. Em outras palavras, ele está resumindo. Em outras palavras, ele está dizendo que quando ele estava entre eles, ele testemunhou para eles e pregou para eles que o homem é pecador, ele é pecaminoso. E Deus é santo e separado do homem pecador. E o céu onde Deus está é santo e separado da corrupção pecaminosa do homem. E que o pecado do homem separou o homem de Deus, o seu Criador. Então ele fala a respeito de arrependimento e da graça, significando que Jesus veio e trouxe a cruz. Ele está falando a respeito do que ele pregou para eles, que quando Jesus veio e trouxe a cruz, ele agora deu para aqueles que creem.
aqueles que têm fé. wale walio na imani. He gave them an Ele avenue deu to para reconnect eles with their God uma again. Through avenida para repentance. reconectá-los com Deus novamente através do And that man arrependimento. may be able now to Para head que towards heaven agora o again, homem possa seguir em direção ao céu novamente. where he was disconnected from De because of onde sin. o homem antes tinha sido desconectado por causa do pecado. Agora a humanidade pode reconectar-se com o céu novamente, devido ao arrependimento da cruz de Jesus, Mankind now can be que a able to humanidade inherit agora and pode enter herdar the e heaven entrar he did not no deserve. céu ao qual eles não merecem. Anaweza kuirithi na kuingia mbingu ambayo hakustahili. E And avoid evitar going to the hell ir he para o deserves. inferno que ele merece. Jehanamu mahali ambapo alistahili. Esse é o resumo que ele está dando aqui para eles daquilo que ele trouxe quando ele estava lá. O evangelho do arrependimento, o evangelho da graça, que diz que o homem é pecador, Deus é santo, mas agora o homem pecador pode voltar para o céu e receber a sua herança original. Wakati ambapo alikuwa pale, ya kwamba toba na utakatifu, ya kwamba Mungu ni mtakatifu, ya kwamba sasa mwanadamu mwenye dhambi anaweza kuunganika bado kurudi kwa Mungu kupitia kwa toba. Mas é impressionante Lakini yashangaza That as he was que giving quando them that Jesus summary, estava fazendo este resumo para quando Paulo estava fazendo este resumo e ensinando essa instrução, that they should go teach that repentance que eles and the kingdom deveriam of God ir that e is coming. ensinar arrependimento e o reino de Deus que estava vindo. Then he told them that as he's going to Então, Jerusalem, they ele may not disse see para him again. eles que agora que ele estava indo para Jerusalém, eles não o veriam novamente. Because the Spirit of Porque o God is Espírito telling de him Deus that estava dizendo in para Jerusalem eles they are waiting que to lá em kill him Jerusalém there. eles estavam esperando-o para prendê-lo. And so when he Então, said so, quando they ele were very disse isso, shocked. eles ficaram muito chocados. He could see the Eles sorrow podiam in their ver, ele eyes. podia ver a tristeza nos olhos And that's deles. why he ended up with É verse por isso 24 que acabou no saying, "However, I consider my life versículo worth 24 nothing to me." dizendo: Todavia, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim. Has the present day church ever A said igreja this? deste dia presente já disse isso. Has the present day Christian and O pastor cristão e o ever pastor said, "No, desse I dia don't presente consider já my life disse: worth Não, anything. Let eu me não go. If considero they minha want to jail vida me, let como them preciosa jail para nada. Se But querem for me the prender, sake me of the prendam. gospel, Mas let me por go." amor ao evangelho, então eu vou. Na mchungaji wa leo hii amewahi kusema namna hii ya kwamba hapana, mimi siyahesabu maisha yangu kuwa ya dhamani kabisa kabisa. Kama wanataka kunifunga, wacha tu niende, liwe liwalo. And then when you Então, look at chapter quando você 21, olha verse o 12, capítulo 21, 12, when we quando heard nós this, ouvimos Tuliposikia haya, isto, we, the people, so when they heard this, the people, they pleaded with him not to quando go nós up to ouvimos isso, nós e o povo ali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Verse Versículo 13 13 do capítulo 21, ele diz: Então Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? I'm ready not only to be bound Eu and estou jailed, pronto, não apenas para ser amarrado e aprisionado. I'm ready not only to be Eu bound and estou jailed. pronto, Translate não me. apenas para ser amarrado e I aprisionado. am ready. He says, I am not ready only Eu to be estou bound and pronto, jailed, não apenas para ser amarrado e aprisionado, but also to die in Jerusalem for the name of Jesus Christ, my Lord mas and blessed também para Savior. morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus, meu Senhor e abençoado Salvador. E o Senhor está dizendo que estes são os cristãos que entrarão no reino da glória, onde agora você ama tanto a Cristo que a sua própria vida já não vale mais nada para você. Porque aquele povo estava chorando e temendo por Paulo. E ele estava perguntando para eles: Por que vocês estão chorando por mim? Por que vocês estão quebrando o meu coração? Vocês estão com medo que eu vou morrer lá ou o quê? Mas quanto a mim,
Eu estou disposto não apenas ser amarrado e preso por amor a Jesus, mas morrer por Ele. Eu estou falando dos cristãos que são nascidos de novo apropriadamente. O cristão que já teve um vislumbre, ele já sentiu o perfume do céu e ele não vai negar. Ele já sentiu o perfume do céu. Ele já viu o vislumbre da Nova Jerusalém. E ele disse, se vocês estão com medo que eu vou ser preso e que vocês nunca mais me verão, então deixe-me dar-lhes boas novas. Que quanto a mim, eu estou pronto até mesmo para morrer. Jerusalém, estou indo, estou pronto para ser amarrado e preso lá e morrer por amor a Jesus, meu abençoado Salvador. Ele está dizendo para eles, se você não sabe a meu respeito, eu não tenho medo da morte. Eu estou ansioso pelo dia quando eu vou encontrar Jesus. No dia quando eu encontrei Jesus, esse é o dia que eu morri. Agora não sou eu que vivo, é Jesus que vive em mim. Eu não temo a morte. O livro de Gálatas, o dia que ele encontrou Jesus foi o dia que ele morreu. Então ele diz o seguinte, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não vivo. Se você não sabe a meu respeito, no dia quando eu encontrei Cristo, esse foi o dia quando eu morri. E agora é Cristo que vive em mim. E para eu viver aqui, eu tenho que fazer ganhos para o reino. Morrer. Ir e estar com Cristo, meu abençoado Salvador, eu prefiro ir e estar com Cristo do que ficar aqui. Hey! Hey! O que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que a igreja deste dia presente, o crente cristão deste dia presente, eles precisam reexaminar o seu cristianismo. Porque ele está dizendo que este é o verdadeiro cristianismo que Jesus deu àqueles que estão indo para a glória. Será que ele quis dizer que você vai arriscar a sua vida para poder entrar no céu? É isso que ele está dizendo aqui? Absolutamente não. Até mesmo o próprio Jesus teve momentos que ele fugiu da morte para não ser morto. Mas ele está dizendo... Mas quando chegou a hora da verdade, quando o momento chegou, que você tem que se lembrar, você tem que se lembrar dos jovens hebreus que foram levados para a Babilônia. Quando finalmente houve uma ameaça para eles em Daniel capítulo 1. Isso é característica das pessoas que adoram a Yahweh. Que em Daniel capítulo 1, quando eles tinham acabado de chegar, eles eram refugiados. Eles tinham chegado, eram prisioneiros de guerra, eram cativos. Eles foram capturados depois que o resto foi morto, e então eles foram trazidos de Jerusalém para a Babilônia. Daniel capítulo 1, eles não tinham direitos, eles eram prisioneiros. Eles tinham sido trazidos como prisioneiros de guerra. Eles foram trazidos como cativos, escravos, como escravos. E eles foram trazidos pelos seus captores.
E o And the rei, king, na mfalme ele prescreveu para eles uma dieta, a dieta do rei de Babilônia. lishe la mfalme, As porções gordas, os vinhos, divai, para que eles pudessem crescer bem. wapate kukomaa vizuri. right from Já day one when desde they o arrived dia in 1 do Babylon, primeiro dia quando eles chegaram em Babilônia, Walipofika tu Babiloni, num país estrangeiro, nchi ya kigeni, os pais deles não estavam lá, wazazi wao hawako pale, as tribos deles não estavam lá. zao ziko pale. day one when they brought that food, they Mas said, quando "Lahasha, eles trouxeram aquela comida, eles disseram: não! Se quando se trata da adoração, nós não vamos corromper o nosso Deus com essa comida do rei. De forma nenhuma, Lahasha! Sisi hatutakula hichi chakula. If it's going to touch Se on vai the tocar no relationship relacionamento between entre me and eu e Jesus, we are Jesus, not nós eating that não food. vamos You rather comer kill essa us comida. É today. melhor você nos matar. Ushirika wetu kati yetu na Yesu, hatutaguza hicho chakula. Afadhali E mtuwe então, And then eles they prevaleceram. wakashinda. Jesus lutou por eles. And they were allowed E to foi eat only permitido a vegetables eles and comer water. apenas vegetais, legumes e água. Na maji peke yake. Daniel capítulo 2. Danieli sura ya pili. O rei tem um sonho. Anaota ndoto. And he told them to E ele disse para alguém revelar o sonho. Ukapate kuifunua hiyo And E all todos the os wise sábios, people, e Daniel that's também, Daniel, os the Hebrew jovens hebreus, wote wenye busara pamoja na Danieli wa vijana wa Kiebrania. The Lord o said, rei the king said Nabucodonosor Mfalme disse akasema, that because they failed to tell him what the dream is, he's que going to se slaughter eles them all. falhassem em dizer o que o sonho significava, ele iria matar todos eles. Eles falharam, então eles iam ser mortos. O rei já tinha decretado. inamaanisha nini? Hivyo basi wanaenda kuchinjwa. Then the Hebrew boys Então came os forward homens again. hebreus deram um passo à frente novamente. Aleluia! E eles foram diante de Yahweh e falaram com Yahweh. Na Yahweh, And E Yahweh falou com eles no sonho e deu a interpretação. E novamente eles prevaleceram. Novamente Yahweh lutou por eles. Daniel capítulo 3. Ele está dizendo: akasema, when quando push comes agora to chega a hora da verdade, when now it gets tight and quando tough, the quando going a gets coisa tough. está ficando mais séria, kabisa, então uma estátua foi levantada. imeinuliwa. And the Então instruments have been instrumentos played. eram tocados. Silaha zimewekwa. E todos se prostraram para adorar a estátua. Na kila mtu akasujudu kuabudu ile And the E os Hebrew meninos boys, hebreus, os jovens, eles disseram não. somebody turn with me to Abram Daniel comigo chapter em Daniel 3:16. 3,16. Toka pamoja nami kwenye kitabu cha Danieli sura ya 3 Daniel 3,16 a 18, povo abençoado. Ele diz o seguinte. anasema yafuatayo. Daniel 3:15. Daniel 3, do 16 ao 20. 16 a 18. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles responderam ao rei: ó rei Nabucodonosor, Mfalme Nebukadneza, We do not need to defend ourselves before you nós in this não matter precisamos of nos worship. defender neste assunto diante de ti, neste assunto de adoração. Aleluia! If we are thrown into the blazing Se formos furnace, atirados na fornalha em chamas, nuru iwakayo moto, the God Jehovah, o who Deus we serve, Jeová a quem nós servimos, a quem nós is able to adoramos, deliver us from pode that nos fire. livrar daquele fogo. kutokana na moto huo, And he will deliver us from your E Ele majesty's nos hand. livrará das tuas mãos, ó majestade. In other words, we heard you asking, who can Em deliver outras us palavras, from your hand? você ouve ele dizendo: quem pode nos libertar das suas mãos? And now we Então tell nós you queremos here te dizer aqui that que there há is um a Criador. O nome dele é Yahweh. Há um Deus no céu. O nome dele é Elohim. O nome dele é El Shaddai. Jeová Rofé. Ele é o comandante dos exércitos do céu, Jeová de Sabaoth. Ele vai nos livrar das suas mãos, ó rei. But even Mas if se he ele does não not, nos livrar, nós queremos que tu saibas, Sua Majestade, that we will not que serve nós your não God vamos servir ao seu Deus, or worship the nem image of adoramos gold
a You have imagem, set up. e nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Aleluia! Ele está dizendo que aquele que ama a sua vida neste mundo não verá o reino da vida eterna. Mas todo aquele que odeia a sua vida neste mundo por amor a Jesus terá vida eterna. Aleluia! Que considerando Yahweh, já que Ele nos deu seu próprio Filho Jesus, o Rei da Glória, o próprio Deus Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário e ser sepultado em um túmulo. E então no terceiro dia Ele ressuscitou, o véu rasgou e Ele nos deu uma salvação tão grande. Se Jesus morreu na cruz, então o que é a minha vida? É nada. Eu vou ficar do lado do Senhor. E eles disseram para Nabucodonosor: Sua Majestade, nós não temos nem que nos preocupar, nós não temos que discutir este assunto. Não vamos nos aborrecer discutindo esse assunto. Quando se trata do assunto de adoração, quando nós adoramos Yahweh, nós adoramos Jeová, nós adoramos Sabaoth, Elohim, Mekadishken, nós adoramos Elion, Elohim, não adoramos outro. Então não vamos nem nos preocupar discutindo esse assunto. Se chegou a hora de nos lançar lá, vamos então, já faça isso logo. Então Nabucodonosor ficou furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então a atitude dele mudou. Então ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais quente. Então a próxima coisa, quando eles os lançaram lá dentro, quando o rei tentou checar, ele disse: o que é aquilo? Não lançamos lá dentro 3 pessoas? Por que estão vendo 4? Ele disse: Shadraque, Mesaque, Abednego, os servos do Deus Altíssimo. O seu Deus salvou vocês. Por favor, saiam. E quando eles saíram, o rei falou: somente o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. O reino dele durará para sempre, porque ele é poderoso para livrar as pessoas do fogo do inferno e levá-los para o reino da glória do céu. Aleluia! Somente ele é um Deus digno. Digno de ser adorado. Se ele pode salvar as pessoas de uma fornalha 7 vezes mais quente, se ele pode enviar o seu anjo chamado Cristo Jesus, o Messias, o anjo do Senhor, para libertá-los do fogo do inferno e dar-lhes uma salvação tão grande, de tal forma que agora eles consideravam a sua vida inútil, zero. E então levá-los para o reino da glória, um tição tirado do fogo. Então somente o Deus dos hebreus, somente o Deus de Israel é digno de ser adorado. Nós temos que ficar do lado dele, não importa o quê. Então é fácil quando se trata de adorá-lo. Quando há um desafio,
wakati kuna changamoto, in the face of Em face worshiping de him, adorá-lo, upo wa kumwabudu, nada mais importa. hakuna kingine É kinachojalisha. melhor me You never matar. kill me. Eles disseram, então They nos say. mate. E ele os libertou. Na kisha akawakomboa. And then Então, Daniel, chapter capítulo 6, novamente, again, Tena they decreed that the king eles might be decretaram worshipped que o 30 rei days. tinha que ser adorado 30 dias. abudiwe siku 30. This is now the Esta Median agora law. era a That the lei Persian law together, Medo e Persa unchangeable, cannot be junto. changed. Então Hii sasa ni ninguém sheria podia ya mudar. Wamedi pamoja na sheria ya Waajemi ambayo kamwe haiwezi E badilishwa. eles And they disseram said Na wakasema that everybody must worship the que king for todos 30 tinham que straight adorar o days. rei por 30 dias seguidos. Abudu mfalme kwa siku 30 mfululizo. E And quem whoever não does adorasse not Na yeyote ambaye hata mwabudu is to be thrown seria into the lion's jogado na den. cova dos leões. tundu la masimba. And when Daniel was sure E they had quando signed Daniel it into teve law, certeza que eles tinham assinado esta lei, então ele and he disse, said, Kisha akasema in the heart bem of no this coração great desta tribulation, grande katikati ya hiki tribulação, kikuu, in the heart of no this coração great desta tribulation. grande katika tribulação, moyo wa hii dhiki kuu, taabu hii nyingi. You're saying so many things, you confuse them. In the heart of this great, you even stop me. In the heart no of this great coração desta tribulation, grande Katika tribulação, moyo wa hii dhiki kuu. this is the time now to go esta worship é a hora Jehovah. agora para ir adorar Jeová. Então ele subiu no primeiro andar e ele abriu as suas janelas. Ele queria que os seus inimigos ouvissem adorando Yahweh. Ele se ajoelhou e começou a adorar. E quando eles ouviram cuidadosamente, com atenção, eles o ouviram clamando por Yahweh To help him para against this ajudá-lo law contra esta lei that is prohibiting que está worshiping of proibindo a Yahweh. adoração a Yahweh. And they threw Então him into eles the o lion's den. lançaram na cova dos leões. E quando eles perguntaram para ele, Daniel, Daniel, servant Servo of the do Most High Deus God, Altíssimo, has your God whom you serve continuously o seu saved you Deus from a the quem lion? você serve continuamente te salvou da cova dos leões? E ele disse, Sua Majestade, The God whom I o serve, the Deus God que eu of the sirvo, o Hebrews. Deus dos Hebreus, His o name nome is dele é Elohim. Elohim. Sabaoth, ele é o guerreiro. Ele enviou seu anjo Who closed and shut que the mouth of fechou the a lion. boca dos leões. And at E that naquele moment momento, again, novamente, we have a moment when foi o worshiping momento Yahweh, quando adorar Yahweh. a moment when No momento worshiping quando Yahweh adorar Yahweh, foi o momento. makes your life É o worth momento less. mais quando a sua vida vale menos ainda. And he considered E his Daniel life as considerou nothing. sua vida como nada. Then God Então Deus saved o him. salvou. What is O que é God que saying Deus to this está generation dizendo of para God? esta geração de igreja? The way you love A your life forma on a como daily vocês amam basis. suas vidas em uma base diária. The way this A generation forma of Christians como esta treasure geração their de lives, cristãos they tem delicately sua honor vida their como lives. tesouro. Eles cuidam muito bem das suas vidas. Ele está dizendo, Say no. não. Let us now begin Vamos to consider our agora lives começar a worthless. considerar a nossa vida sem valor, como nada. When Jesus Quando has Jesus died morreu por nós, o Deus do próprio, o Filho do próprio Deus vivo, ele disse, não, your life não, cannot count a to minha nothing, vida to já não anything conta anymore. como nada, não vale mais nada. Ele está He's dizendo saying that those that que enter aqueles the que kingdom of entram no God, reino de Deus, if they live their se life on eles the vivem earth as suas vidas na terra aqui, se eles estão aqui na terra agora mesmo, enquanto eu estou falando, you find that você they descobre hate que their eles lives on the earth. odeiam as suas vidas na terra. You find Você that they descobre hate their que eles life in odeiam this as suas world. vidas neste mundo. Their As souls suas are under almas torment. estão em tormento When they look quando at the eles sin olham of para o this world, pecado deste mundo. their hearts Os corações are broken deles são every day. quebrados todos os dias. When they look Quando at the eles wickedness, olham a the pandemic of iniquidade, a wickedness, pandemia de iniquidade, de perversidade, Jesus defined Deus his define a church. sua igreja.
The church that follows A him to igreja the que o kingdom segue of para o heaven. reino do céu. E ele And diz, he says, Anasema, then if então anyone se alguém follows me me, seguir, if anyone se alguém me serve, tem que me seguir. if anyone is Se alguém é my meu servant, servo, he tem must be que my ser meu follower. seguidor. And to follow Jesus seguir a is to follow Jesus the example he set É on seguir the o earth. exemplo que ele determinou na terra. Jesus considered his Jesus life nothing considerou a sua before vida God. como nada diante de Deus. To the extent that he offered Até o his ponto life que as ele a ofereceu a sua sacrifice. vida He como lived a sacrifício. sacrificial Ele life levou in uma order to vida obey sacrificial God. para poder obedecer a Deus. He did Ele not não consider his life considerou a vida any dele worthy, de algum any valor valuable in the valiosa sight, in the presence of diante obeying da, God. da visão e da presença de obedecer a Deus. Eu me lembro muito bem When a quando um Pharisee fariseu approached se him aproximou de Jesus and said, e "Master, disse, I want to follow mestre, eu you." quero te seguir. Ele olhou para ele por um momento, For a moment, porque ele era because he rico. was wealthy, Então ele disse para ele that foxes have que holes as where they rest raposas their têm heads, as suas covas aonde elas descansam sua cabeça. and birds have nests where they E rest os their passarinhos têm ninhos onde eles descansam os seus But the ossinhos. Son of Man has no place to rest his, Mas o Filho do himself. Homem não tem um lugar para repousar, onde dormir, onde ficar. In other words, are you Em ready outras for palavras, this? você está pronto para isso? You must first estimate the Primeiro cost of você following tem me. que avaliar o custo, o preço de me seguir. Para que quando você me seguir, I don't consider life on eu this não earth the way you considero do. a vida nesta terra da forma como vocês consideram. And I don't consider my life on this earth that valuable E the way eu you não do considero a yours. minha vida nesta terra tão valiosa como vocês consideram as suas. E ele disse And he said, whosoever que todo is my aquele que é servant, meu servo tem que me seguir, para que onde eu estou, eles também estarão. Mas lembrem-se que este é o Messias. Ele era uma pessoa divina. so the divine Então, part of the a Messiah parte was in divina heaven. do Messias estava no céu. E a And the parte human part humana was estava na aqui. ile sehemu ya kibinadamu ulikuwa hapa. Eu me lembro. I remember. Nakumbuka. I remember when I was Eu confronted me with lembro the quando big eu fui question. confrontado com a Nakumbuka grande wakati pergunta. nilipokabiliana na swali kubwa kabisa. When the Lord showed me how Quando o Jesus was Senhor me crucified. mostrou como Wakati que Yesu- Jesus foi wakati Bwana crucificado. aliponionyesha jinsi Yesu aliposulubishwa. Again, when the Lord showed me how Quando Jesus was o crucified. Senhor me mostrou como Wakati que Jesus Bwana foi aliponionyesha crucificado. jinsi ambavyo Yesu alivyosulubishwa. And then when Jesus went down, then Então, I quando also went Jesus down. desceu, Na eu wakati também Yesu desci. alipoenda chini, nami pia nikaenda chini. And when the two prophets E of quando Yahweh os were dois down there, profetas de Na Yahweh wakati estavam lá manabii wawili wa embaixo, Yahweh walipokuwa eles hapa, viram tanto lá embaixo. waliona mengi sana mle chini. Inclusive, o leopardo que eles pensaram que iriam atacá-lo, que passou Kuhusisha muito yule chui perto ambaye assim. walifikiria kwamba watamshambulia, ambaye alikuwa karibu sana mahali pale. Então, Then depois after that, disso, Kisha baada ya hiyo, then the glory struck então a like lightning. glória entrou como um raio e kisha utukufu ukapiga kabisa kama umeme wa radi. Namna hiyo. And then he resurrected Então with ele power. ressuscitou e Kisha subiu akafufuka assim. ghafla binvu namna hiyo akaenda juu. And then we were Então confronted with a nós serious fomos question. confrontados com Kisha uma pergunta tukakabiliana muito na swali séria. nzito sana la nyeti. The A question that pergunta asks, que Swali pergunta: linalouliza, what was the real qual cost of foi the o cross? verdadeiro custo, gharama preço da halisia ya cruz? msalaba ilikuwa ipi? What is the real cost of the Qual é redemption o of man, preço redeemed real from da sin? redenção Gharama para poder halisia ya redimir o ukombozi homem do wa mwanadamu pecado? kutoka kwa dhambi ni ipi? Poderia ser verdade Je, yawezekana ni kweli That for the first time the que Trinity pela split primeira and vez remained two. a When Jesus went Trindade down, se ya kwamba kwa dividiu mara ya kwanza e kabisa então utatu para wa que Mungu Jesus pudesse uligawanyika, descer? ikabaki wawili wakati Yesu alipoenda chini. you remember that Você night se how God lembra the Father himself naquela answered me by noite quando o voice, próprio Wakumbuka Deus usiku Pai me huo, respondeu jinsi por ambavyo voz? Mungu Baba mwenyewe alivyonijibu kwa sauti. that the Trinity
did not que a split as they Trindade split. não se dividiu e jamais se divide. Jamais se divide. So his divine nature Então was a up natureza there. divina estava lá em cima. ilikuwa kule juu. And then his Então a sua natureza encarnada, a sua natureza humana estava aqui embaixo para cumprir a missão. E ele viveu uma vida de sacrifício, sacrificial, para poder avançar o reino de Deus Pai. Para poder vir em total obediência, para obedecer totalmente a Deus Pai. Esta igreja desta era tem vivido uma vida sacrificial. Você tem vivido uma vida onde a agenda de Deus é prioridade para avançar com o reino de Deus? Esta é a sua prioridade nesta vida? Avançar com a agenda de Deus?